Abra sua Bíblia no Salmo 126. Vamos ler todos os versículos do Salmo 26. É um salmo pequeno, tem apenas 6 versículos, mas ainda que não fosse, leríamos todo. Salmo 126. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto de Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, é a Tua palavra lida, Senhor, fala o nosso espírito, fala a nossa alma. Senhor, nós não estamos aqui para assistir nada, mas nós estamos aqui para participar desse culto de louvor, de adoração a Ti. Mas chegou o momento onde Tu vais falar conosco. Queremos ouvir atentamente, mas não só isso. Faça com que nós pratiquemos, que nós coloquemos em prática, em ação, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? O título dessa mensagem que nós demos, a gente dá título só para você localizar lá depois no YouTube, né? Para você localizar. Eu não sei se os irmãos têm, aqueles que não têm, por exemplo, se você que não veio de manhã, você depois tem uma mensagem à sua disposição para você. Não é a mesma coisa, né? Mas você tem a mensagem. Uma coisa é você estar aqui na comunhão conosco, mas às vezes você não pôde estar por alguma razão, né? É importante que você veja a mensagem e também que você compartilhe essa mensagem. Às vezes uma palavrinha ali, uma frase, um temazinho ali, alguma coisa, um tópico, vai salvar uma vida, vai restaurar uma família. Então é muito importante que a gente semeie também dessa forma. Então nós demos o título Cativeiro Quebrado, Alegria de Volta. É impossível alguém dizer, pelo menos para mim, eu estou muito alegre, eu sou muito alegre. Estar alegre é uma questão de, eu estou alegre agora, porque eu estou alegre hoje. Mas ser alegre, uma pessoa ser naturalmente alegre, se ele estiver cativo, em alguma área da sua vida. Se algum familiar seu, se algum ente querido, se alguém de sua relação estiver passando por um cativeiro, ainda que não seja um cativeiro muito sério, mas alguma coisa que rouba dessa pessoa, sua ou dessa pessoa, certa liberdade, alguma coisa que você percebe que você não é uma pessoa natural, não condiz com aquilo que você diz que, não condiz com aquilo que você é ou diz que é. Eu sou evangélico, eu aceitei Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida. Então, esse discurso, ele precisa estar aparelhado, ele precisa estar andando junto com as suas atitudes. E quando nós não temos essa libertação total, falta-nos alegria. E se há uma coisa que é muito chata, é uma pessoa que não é alegre. Eu não estou dizendo aquelas pessoas que vivem rindo o tempo todo. Não, isso não é alegre. Alegre. Conheci uma pessoa lá em Guaçuí, onde eu morava. Ele vivia falando, rindo. Ele foi dar uma notícia para o cara: seu pai morreu, né? É porque ele vivia rindo.
Ele ria, tudo que ele falava, acho que era cacuete, ele ria. Não, não é disso que eu estou falando. É a pessoa ter alegria, alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. É impossível nós dizermos, Jesus me recebeu, Jesus me aceitou, eu aceitei que Ele seja o meu Senhor, Ele mudou a minha vida, e quando eu caminho eu não mostro isso. Então o povo estava muito feliz, porque por culpa deles mesmo, ou de todos, ou de alguns, mas enfim, eles estavam cativos, entregues pelo próprio Deus, mas agora eles são libertos. E eles dizem, a boca está cheia de riso, os lábios cheios de cânticos. Eles estavam sem acreditar, parecia que estavam sonhando. Eles dizem aqui, parece que nós estamos sonhando. Eles saem da humilhação, porque a pessoa que está oprimida, a pessoa que está sob um cativeiro qualquer, ela é uma pessoa que naturalmente ela fica envergonhada, humilhada. O inimigo muitas vezes faz isso. Nós vamos ver aqui alguns pontos, né, cativeiros que nos atingem, e a gente fica realmente fora do nosso natural, o natural daquele que precisa ser, né? Quando ele diz que eu sou servo de Deus, eu preciso ser uma pessoa alegre. Posso até estar passando dificuldades, mas eu preciso ser alegre no Senhor. Eu preciso dar glória a Deus. Como é que a gente consegue dar glória a Deus se nós estamos num cativeiro? E às vezes o cativeiro prende a nossa boca. Há pessoas que estão aparentemente livres, mas eles estão num cativeiro, porque eles não conseguem louvar, eles não conseguem pronunciar, eles não conseguem adorar. Quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de orar por pessoas, orarmos juntos, vamos orar, fala comigo, o Senhor é meu pastor, ou então, Espírito Santo de Deus habita em mim, a boca está trancada. Algumas vezes já tive necessidade de falar, Satanás, solta a boca dessa pessoa agora, em nome de Jesus, e logo a seguir você repete a frase, o Senhor é o meu pastor. A pessoa estava surda? Não, ela não conseguia. Você precisa crer nisso. Às vezes não cremos. Você quer voltar ao tempo de alegria? Você quer voltar a ser próspero no Senhor? O que é próspero no Senhor? Isso aí. Próspero é que a pessoa tem uma casa, tem muito dinheiro. Não. Próspero é tudo aquilo que você faz na sua vida, tudo aquilo, começando dentro de casa, as coisas acontecem, florescem, no seu trabalho, no seu ministério. Aquilo, quando você lança a palavra acontece. Prosperidade no Senhor. Quais são os cativeiros que nos atingem? Primeiro, o cativeiro satânico. Então, vamos falar de um cativeiro satânico. Há muitas pessoas que estão aprisionadas por Satanás. E paz, meus irmãos, e nós temos como provar, porque a Bíblia mostra. Há casos onde pessoas que já aceitaram a Jesus e estão na igreja, eu vou falar assim para entender, né? Podem estar cativas do diabo. Já vimos aqui na igreja, pessoas serem libertas, talvez não por culpa dele. Não, você sabe, eu vou deixar Jesus aqui, hoje eu vou dar um papo com o diabo, não, nunca vai acontecer isso. Eu acho que não, pelo menos pelo que a gente conhece. E isso é identificado em alguns tipos, por exemplo, de doença, prática do pecado. A Bíblia fala de uma mulher que andava curvada, a mulher, sabe onde Jesus viu essa mulher? Onde? Vamos depois fazer uns cultos onde as pessoas podem falar. Ainda não tem, não estou pensando aqui, a minha cabeça é maluca. Onde Jesus encontrou essa mulher curvada? Amém? Na igreja.
E que hora que ele viu essa mulher? Quando essa mulher foi lá à frente, aí ele viu a mulher curvada. E a Bíblia diz, pelo que o Senhor narra, não, ela também é filha de Abraão. Ela também está aí, é um dos nossos. Aí o Senhor fez o quê? Expulsou o inimigo que estava atuando e a mulher endireitou. Simbolicamente falando, nós podemos estar assim, mas andando encurvados. Ontem eu vi um negócio, uma pessoa fazendo umas perguntas na internet. É isso assim, quem nasceu ali, o que é, qual é a capital do país e tal? Qual é o animal que nunca olha para o céu? Vocês sabem qual é? Eu não sabia. E meu pai cuidou deles muito tempo, eu não sabia. É o porco. Você nunca vai ver um porco olhando assim, ó. Nunca, pode? Agora, amanhã vai sair um monte de gente aí procurando chiqueiro para ver se o pastor está falando a verdade. Disse lá, mas é verdade, um porco. Então, às vezes, nós estamos encurvados sem aparentarmos estarmos encurvados. Quando não conseguimos olhar para Jesus, quando não conseguimos prestar atenção nas coisas de Deus, nas promessas, mas também nas palavras, na palavra de Deus, daquilo que é alimento, mas também que é corretivo para a nossa vida, mas principalmente para adorar. Uma das coisas, guarde isso, irmão, uma das coisas que o inimigo vai tentar pegar primeiro na sua vida, pode escrever o que eu estou te falando, não inventei isso não. O dia que tiver a oportunidade da gente pregar sobre esse momento aí, a gente vai mostrar por textos. Primeira coisa que o inimigo quer pegar, a coisa que ele mais quer pegar na sua vida, é o motivo da sua adoração. É que você não tenha como adorar, como oferecer a Deus. Tem um hino que eu gravei, né? Estou lembrando dele aqui agora. Só quero oferecer a Deus o que tiver valor, oferta digna do meu rei, nada inferior. Se no altar me chamar, o meu melhor vou lhe entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custar. Isso é baseado numa passagem onde o rei Davi foi oferecer ao Senhor um sacrifício para tirar o castigo de Israel. Ele estava sob o cativeiro, ele estava oprimido, o povo morrendo por culpa dele, desobedeceu a Deus. O inimigo entrou na vida dele, e ele pediu perdão a Deus. Nós vamos ver aqui como saída desses cativeiros. E Deus mandou que ele oferecesse um sacrifício, e ao chegar no lugar, ele precisou da terra que não era dele, e a pessoa, ele diz, faz um preço, a pessoa disse, não, eu vou te dar de graça a terra, vou te dar também o animal em sacrifício. E ele disse, eu não quero oferecer ao meu Deus nada que não tenha me custado nada, nada que não tem valor para mim. E o inimigo faz isso conosco. Ele pode assumir a vida de uma pessoa, porque ele começa mexendo na sua mente. Daqui a pouco, quando você não percebe, eu estou falando de casos que nós já vivemos. Quem já trabalhou com libertação, ou trabalha com libertação, pessoas oprimidas para ser libertas, já deve ter visto muita coisa que nós já vimos. E falo isso com muita tristeza, mas com alegria de ver que as pessoas são libertas quando o nome do Senhor Jesus é colocado naquele lugar. E o inimigo, ele faz isso, ele mexe na mente, mas depois ele consegue, dada a brecha para ele. O inimigo, ele vem para a sua vida quando ele é atraído. O Espírito Santo não vem quando ele é atraído, ele vem quando ele é convidado. Olha a diferença. O Espírito Santo, através de Jesus, né? Jesus, o Espírito Santo, é um cavalheiro gentil. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, são duas condicionais. Se alguém ouvir a minha voz e se abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então o inimigo, você o atrai,
atrai quando você começa a falar coisas que são próprias do mundo espiritual do maligno. Aliás, o mundo espiritual é algo muito sério, que muitas vezes a gente brinca ou passa despercebido, ou então a gente leva na brincadeira, mas é coisa muito séria, por causa do inimigo. O inimigo, ele acenou, você o atrai. O Espírito Santo você precisa convidar. Hoje nós começamos as aulas para o batismo e tinha um casal que ainda não aceitou Jesus. Os outros já são crentes, mas não tinham sido batizados. E esses dois, e eu disse assim, vocês, em algum momento da vida, vocês reconheceram e confessaram Jesus como Senhor e Salvador? Não, nunca. E eles estavam no culto que eles estavam, eu fiz esse apelo, mas nós não sabíamos muito bem, isso acontece. Eu falei, então vamos fazer aqui agora na sala. Aqui. Não precisa ser só um domingo que vem, as trombetas vão soar, a música vai tocar, e eu vou fazer o apelo, pisco assim para você vem para cá, porque tem que ser no altar, não necessariamente. Se você está aqui, quer aceitar Jesus, eu vou fazer o convite, você vem. Mas se você resolveu, já também aceitamos ali no café, pastor, eu quero aceitar Jesus, então é agora. Mas você precisa convidar. Há um outro cativeiro, que é o cativeiro humano, o cativeiro do próprio homem. São prisões emocionais, sentimentais, materiais, raiz de amargura, coisas que você, que nós criamos, que nós aceitamos, que nós elegemos para a nossa vida. Que coisa difícil é você sair. Que coisa difícil é você quebrar aquilo que você colocou, principalmente em se tratando de mágoa. Mágoa é um cativeiro. A pessoa que tem mágoa no coração, ela está cativa de si mesma, cativa das suas memórias. A pessoa, toda vez que ela lembra o que a pessoa fez, dá uma raiva, tem urticária. Tivemos já vários casos das pessoas terem problema na pele e não saber o que é, oramos, não caiu endemoniado, mas ela tinha uma mágoa no coração. Quando ela foi liberta, as urticárias da pele ficou boa. O que é isso? Peso do cativeiro. Mas tem também o cativeiro religioso. E o cativeiro religioso, muitas vezes é aquele que, embora você pense, eu estou por cima da carne seca, eu sou um Paulo, o Saulo, o nome dele é Saulo, né? Ele só é o mesmo nome, Paulo ocidental, enfim. Mas ele achava que eu estou por dentro, eu sei, ele sabia muito. Eu conhecia o Pentateuco, o camarada era o rei da cocada preta, como diz. Mas ele tinha um cativeiro religioso. E muitas vezes nós, quando vemos, estamos nesse cativeiro. Quanto é difícil, irmãos, às vezes falarmos sobre o Espírito Santo, sobre o falar em novas línguas. Quantas vezes debocharam de mim, quantas vezes debocharam de pessoas que eu vi, por não entenderem aquilo que eu preguei hoje de manhã. Está lá no meio, não está acreditando, porque ainda não viu o que lá a dianteira viu, já viu a dianteira, ele não viu, e porque ele não viu, ele não acreditou. Jesus disse uma vez, vocês precisam ver para crer. Mas bem-aventurado é o quê? Aquele que não viu e creu. É importante. E às vezes a gente se esconde dentro de uma plataforma religiosa. E há pessoas que estão tão ligadas nisso que eles têm mais prazer de dizer qual é a sua denominação do que dizer eu sou crente em Jesus. No nome da sua igreja, ele ostenta, ele tem um prazer tremendo. Isso tem prós, tem contra, mas você imagina se acontece um escândalo com essa igreja, ele vai dizer, essa é a minha igreja, ele já vai sartar de banda, como diz o mineiro, e já vai para outro canto e vai se envergonhar, se não sumir de tudo. Mas o nosso Jesus, aquele a quem nós devemos
obedecer e seguir esse nunca nos causou, não causará escândalo algum. Então, um cativeiro religioso é aquele que não permite que você dê um passo à frente, te faz ter a boca presa, porque não pode, está errado, não é assim. Nessas minhas andanças eu vi tanta coisa, irmãos, indo em igreja, e não foram poucas as vezes que eu estive numa igreja que era presa na religiosidade, e eu ia cumprimentar e falava: a paz do Senhor. Aí eu disse: eu já tenho a paz. Deus te abençoe, meu irmão. Já sou abençoado. Não quer mais não? É muito difícil, irmãos, nós entendermos isso, mas isso é um mistério, e há mistérios que nós não sabemos, mas nós precisamos ter o coração, nós precisamos, como diz o salmista no final, semear com lágrima. Isso me deixa triste quando eu cumprimento uma pessoa assim, te deixa triste, semeia com lágrima, fala do amor de Jesus, mostra, dá a oportunidade da pessoa perceber. E como é que isso se torna um cativeiro? Por exemplo, quando deixamos que a nossa alma se encante com alguma coisa que não procede, não vem da parte de Deus, alguma coisa que pode te levar ao cativeiro, e você acha aquilo bonitinho, a princípio não vê nenhum problema, né? Inicialmente você diz assim, é inofensivo. Isso eu chamo de brincar com as coisas perigosas, brincar com o fogo, brincar com o pecado, brincar com a palavra de Deus. O cativeiro nos tira de um lugar de onde nós estamos para nos levar para um lugar pior, sempre um lugar pior. Aparentemente com propostas que nos cativam. Toda hora a gente vê na televisão a quebra de um cativeiro e tráfico humano lá fora. Vimos recentemente a pessoa, puxa vida, foi lá porque propuseram, olha, você vai fazer isso, vai ganhar isso. Ele tira ele do lugar, ele leva para um lugar. Inicialmente chegou lá, ela parecia, uau, mamãe, papai, aqui está a sua casa que eu vou comprar em breve, achei o lugar. Primeira coisa que a pessoa faz, sequestra o passaporte, para ele não poder ver. Sem passaporte a pessoa não vai sair dali. Primeira coisa que o inimigo faz conosco é sequestrar alguma coisa que não nos deixa caminhar. Você quer ver uma coisa que o inimigo ele gosta de sequestrar? É sequestrar o seu pensamento para as coisas de Deus. Como é que ele sequestra? Te levando para os pensamentos que são dele. Então, esses traficantes lá fora, dizem assim, olha, você vai pensar nisso aqui agora. Fica tranquilo, você vai comer mal, né? Mas vai comer, vai ter uma roupa aqui, uns levam chibatadas, mas vamos lá, que não... Mas você vai fazer isso que eu estou pedindo, sobre o cativeiro. Nós temos que orar o tempo todo por isso, porque o inimigo é perspicaz. Ele sabe fazer essas coisas. No princípio nos faz sentirmos bem. Parece tratar de preenchimento de vazios. Ah, como tem pessoas com vazios. Aí ele diz, achei um vazio. Eu diria, irmãos, que a maior parte, eu não vou dar percentual porque eu nunca fiz essa estatística, mas a maior parte das pessoas que estavam no carnaval estavam procurando preenchimento de vazios. Eu vou beber até cair, eu vou beber até esquecer, eu vou pular, eu vou sambar, eu vou beijar muito. Mas depois vem as consequências, que o diabo traz
Ele disse assim: eu te preenchi com isso, agora você é meu. Normalmente, a gente vai em busca de algo que preencha o nosso vazio. Pouco a pouco, porém, você perde a alegria natural de viver e não sabe por quê. Engraçado, estou triste, amanheci triste. Por que eu estou triste? Não sei. E quanto mais você fala, parece que você está triste e vai viver triste. Eu não sei quando vocês experimentaram isso. Você um dia se deu por conta e disse: eu estou triste, estou com vontade de chorar. Tem alguém aqui assim que já passou por isso? Só eu e você, né? Só eu e o Tiago. Igreja boa essa. Já me apareceu mais um lá. Mas não é, irmãos. Vontade de chorar, não sei, tem um negócio apertando meu peito, eu não sei o que é. Tem mais alguém? Começa a aparecer. Nós temos, irmão. Não é possível que seja só comigo. Pastor, que vergonha, eu sou pastor falando um negócio desse. Falei, por isso que você tem que pegar, vem por esforço, aprender a palavra de Deus, segura na mão do Senhor. A partir daí você passa a buscar compensações. Aí você entra no cativeiro. Se tem uma coisa que o inimigo sabe fazer, é uma arapuca, um laço. Ele sabe. Vamos supor que você disse assim: nossa, eu não estou conseguindo comer, não tem nada, não tem comida boa aqui. Aí o inimigo quer preparar uma comida para você. Aí só comida ruim, aquilo ali, o bife está parecendo duro, traz tudo frio. Aí o inimigo disse: eu vou pegar ele com a comida. Ele vai arranjar o quê? Uma picanha, com aquela gordurinha do lado, aquele torresmo fazendo assim, na panela. Aí você vai com, né? Outras coisas, vocês vão variando aí, sabe? Aquilo, aquele giló gostoso, misericórdia, aquela rúcula amarga. Não, ele vai colocar algumas coisas que vão te apetecer, vão te chamar a atenção, vão te atrair. Quando Jesus entra e quebra o cativeiro, versículo 2, a gente fica como quem sonha. Então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava, até aqueles que não eram de Deus, aqueles que não eram chamados, aqueles que não estavam sendo levados, protegidos por Deus, até eles, o Senhor fez muitas maravilhas para esse povo. Eles sabiam reconhecer Deus, o Deus deles, fez muitas maravilhas. Então, quando Jesus quebra o cativeiro, primeira coisa, ele traz de volta o riso e a alegria. Estava orando por uma pessoa recentemente, e a pessoa disse: pastor, eu tenho algo assim na minha vida, e toda vez que eu penso nisso, eu sinto uma tristeza, eu sinto um peso, a vontade de chorar, e às vezes choro. Eu digo: você quer continuar? Não, me ajuda. Não é só orar. Você crê no poder da oração? Creio, mas eu nem consigo, porque está no cativeiro, está cativa. Aí fomos orar. Quando acabamos de orar, a pessoa fez assim: nossa, parece que saiu um peso. Não é porque eu orei, tá, irmãos? É porque Jesus quebrou o cativeiro. Ele tem poder de quebrar o cativeiro. Então a primeira coisa que ele faz, eu não conheço uma pessoa que estava no cativeiro e saiu do cativeiro. Vê na televisão, ali foi sequestrado, a polícia estourou o cativeiro e trouxe a pessoa, aí encontra com a família, fala: que alegria, mamãe, papai, meu marido, minha mulher, meu filho, alegria, alegria, primeira coisa. E a segunda coisa, é que as pessoas percebem que há um Deus em nós. Eu tenho um hábito, eu tenho um radar, assim, começo a conversar, às vezes vejo na televisão, eu falo: essa pessoa é crente. Ou então conversando, eu pergunto: você é crente? Graças a Deus, aleluia, sou. Amém, irmão. Ou às vezes ele não precisa falar sim, sou sim. Por quê? Você percebe que ele não está cativo, porque tudo na vida dele flui da forma de falar e de agir.
Mas o Espírito Santo nos leva a alcançar isso em 3 etapas, para nós encerrarmos. Quando eu falo que eu vou encerrar, os irmãos podem contar no relógio, eu prego mais 30 minutos, vai ser menos. O Espírito Santo nos leva a alcançar isso, é Ele que faz. Então Jesus veio e quebrou. Como é que Ele faz isso? Como é que Ele faz isso? Primeira coisa, arrependimento. Pastor, já um monte de gente pregou, já sei que o senhor vai falar. E por que você ainda não mudou? Nós temos que falar muito sobre arrependimento. O Salmo 51, 17, a Bíblia diz, o Salmo que Davi escreveu, ele diz que Deus não rejeita um coração arrependido. Se há uma coisa que você vai pedir, Deus não vai dizer assim, não, a minha vontade não é essa. Às vezes nós estamos pedindo uma cura e Deus não cura porque tem lá os parâmetros dele. Ok, tem alguma coisa que eu quero mudar, Deus não permitiu que eu mudasse. Mas tem uma coisa que você imprensa Deus na parede, dito por Ele mesmo. Ele disse, eu não posso negar, não há como, é um coração arrependido. Todos sabem o que é um arrependimento? Arrependimento, ele vem acompanhado de um não faço mais nunca, não quero mais. Arrependimento não é remorso. Já falamos isso aqui muitas vezes. É uma guinada de 180 graus, você estava indo para lá, volta para cá. Você está indo para cá, volta para lá. 180, não 90, nem 182, nem 145, é 180. Mas ele vem acompanhado, e o Espírito Santo de Deus precisa ver, e só Ele sabe, só Ele consegue ver que você está falando, está realmente arrependido. O que é um arrependimento? É uma mente renovada. Não quero mais isso. Romanos 12, 2 fala sobre isso. Não tome a forma deste mundo, não amoldeie, pega o molde desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebemos que estamos presos, que estamos cativos de alguém ou de alguma coisa, estamos tolhidos. Então a primeira coisa que nós precisamos aceitar que estamos presos. Precisamos aceitar que estamos presos. Se eu não aceitar isso, não é aceitar ser preso, aceitar, reconhecer que estamos presos. Aí tem um negocinho que entra aí para atrapalhar, que tem que jogar um WD nele para ele, que é o orgulho. E muitas vezes nós até entendemos, mas não aceitamos. E o orgulho é algo que mata a gente. O orgulho nos impede de sermos abençoados. O orgulho mostra ou quer nos mostrar que somos superiores, ou que pelo menos não somos inferiores. O orgulho de eu não aceitar uma coisa de um irmão é o impedimento desse irmão ser abençoado, eu estar impedindo a bênção desse irmão. Pense nisso. E às vezes é um orgulho que você nem percebe. Nós precisamos ser a matéria-prima para que algumas pessoas sejam desenvolvidas no ato de misericórdia. Às vezes Deus quer trabalhar um irmão, uma irmã, uma pessoa, dizendo assim, você tem um coração muito duro, você precisa se soltar mais, você precisa ajudar as pessoas. Aí você começa a chorar e lembra de um ou outro, aquela pessoa, eu vou lá ajudar a pessoa. Não preciso de ajuda. Pastor super conhecido, Jimmy Swaggart, após ele cometer aquele pecado, eu estou falando disso porque ele falou na televisão, eu estava nos Estados Unidos quando isso aconteceu, e eu vi em cadeia nacional ele falando lá todo, ele pedindo perdão, e ele disse que antes de acontecer aquilo, se alguém quisesse orar por ele, ele disse assim, fica tranquilo, irmão, eu vou orar por você. E eu ouvi ele dizer, irmãos,
hoje, se uma criança falar, eu quero orar, eu caio de joelhos para a criança orar por mim. Muitas vezes o nosso orgulho impede do Senhor fazer a obra no outro irmão. Você já pensou nisso? Então, se Deus falar para você, vai lá, abençoa lá fulano, vá fazer. E você que precisa ou não precisa, que vai ser o ponto, né, que aquela pessoa vai chegar, você precisa dizer assim, por que essa pessoa está aqui me oferecendo? Sou eu que tenho que dar para ele está querendo me dar? É muito comum, irmãos, a gente não aceitar de uma pessoa bem mais humilde, mais pobrezinho, que quer nos dar um presente. Não, querido, eu faço isso não. Você que precisa ser presenteado, não faça mais isso, porque Deus pode estar trabalhando na vida dessa pessoa e você está impedindo dele agir para crescer no Senhor. O arrependimento afasta o diabo da nossa presença. Isso é uma arma tão poderosa que, se eu pudesse, eu terminava a pregação aqui, ficava só com arrependimento, só no arrependimento, só nesse tema. O diabo detesta ver que estamos buscando voltar a Deus, e ele coloca a coisa, você vai voltar? Às vezes ele diz, eu vou voltar lá para a igreja, aquela igreja nunca ligou para você, mas não é por causa da igreja, é porque ele sabe que se a pessoa chegar na igreja, ele vai ser recebido, como o filho foi pelo pai, o filho pródigo, ele vai. O que é que aconteceu? Isso é um dos exemplos. Jesus diz assim, aquele homem arrependeu-se, caiu em si, arrepender é cair em si, e disse, eu vou lá, eu vou falar com meu pai, eu não mereço, não posso, e levantou e foi. Ele não só falou, não só pensou, mas ele foi. Então, o arrependimento é a arma secreta contra o diabo. Você vai afastar. Ele detesta ver que estamos buscando a Deus. Ele detesta ver que nós teremos um coração arrependido. Quantos podem dizer amém? Nossa, que amém gostoso, irmãos. Quantos querem dizer amém? Esse ficou mais gostoso ainda. Vamos dar agora um mais gostoso? Amém. Amém, irmãos. Quantos estão com sono aí? Diga, eu estou, pastor. Levanta de fininho, vai lá, passa uma água no rosto, toma água e volta. Segunda e penúltima. O Espírito Santo nos leva a alcançar a segunda etapa, a andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo disse, aceitou Jesus? Então aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que, aí você vai falando tudo, aquele que fofocava, não fofoque mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que andava em certas festas, não ande mais. Há lugares que não são para nós, irmãos. Eles estão aí, não são para nós, não vão ajudar, ao contrário, vão te impregnar com algumas coisas que estão ali. A Bíblia diz que nós temos que fugir do inimigo, fugir da aparência do mal. Inicialmente você tem que fugir, mas vai chegar um momento que você não vai precisar de fugir, você vai andar e vai resistir sem precisar de fugir. Vamos supor que você tenha cometido algum ato, que a polícia achou que você tenha cometido um ato, e começaram a te procurar, e você, mas eu não fiz isso. Se te pegarem, vão te prender. E você começa a esconder, e corre, foge daqui, foge dali. Eu tenho, mas você não fez nada. Davi não fez nada, e ele viveu fugindo de Saul. Mas um amigo, um advogado, alguém descobre que você está fugindo, assim, não, mas ele não fez nada, eu vou lá. Chega lá, aqui está aqui, eu estou representando fulano, ele não fez, tá, não, então desculpa, eu acho que pessoa, de vez em quando prendem umas pessoas que ainda cumprem prisão e não fizeram nada. Desculpa, pelos 35 anos você ficou aqui preso. Então, não, ele não fez, então libere.
Então antes você andava fugindo, agora você vai passando, olá, como é que vai, tudo bem? Você talvez até vai dar umas entrevistas, e aí, como é que foi fugir? Eu fugi porque ninguém estava acreditando em mim, eu tive que fugir. Então eu acho que é mais ou menos assim, inicialmente, enquanto você não tem força, você tem que fugir. Quando você tiver força, aí você enfrenta. Quando você entenderam? Vou fazer um livro só de ilustrações da Shalom. Mas é assim que eu penso. Você não tem força, você vai fazer o que num lugar onde não é para você estar, e você está lá cheio de demônio, cheio de coisa errada. Você tem que fugir dali. Mas quando você estiver fortalecido, que não há nenhum tipo de brecha na sua vida, o Senhor vai te falar, vai lá e traz de lá 10 pessoas que eu vou salvar, e você consegue ir. Amém ou não amém? Andar em novidade de vida é mudar os hábitos, como eu disse, né? Você foi restaurado, agora precisa buscar uma outra coisa, porque ficou um buraco. E esse buraco, esse vazio, você vai preencher. Você não queria preencher vazio? Então agora você vai preencher com o quê? Com a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso é um processo diário. Queridos, não tente ser santo em um mês, você vai capotar, você vai acabar se afastando de Deus, você vai renunciar a tudo, você vai ficar doido. Não tem condição. Você quer emagrecer 10 quilos? Não tente emagrecer no primeiro dia. Você vai morrer, vai passar mal, vai para o hospital. Tem que ser devagarzinho. 300 gramas num dia. Mas é verdade, irmãos. E nós às vezes aceitamos a Jesus e tem uns enxeridos, chamados enxeridos do Evangelho. Isso é um outro termo aí. Irmão, você aceitou Jesus, hein? A partir de hoje, pare de brincar. Falaram isso para mim uma vez. Eu já contei do chimpanzé, né? O negócio que estava. Mas esse é outro. Falei, tudo bem? Aí, como é que vai? Tudo bem? Meu irmão, eu sempre fui assim, expansivo, né? Alegre, sempre fui. Até em algumas situações, minha esposa sabe disso, situações difíceis eu estava rindo às vezes, né? Não sou hiena não, né? Mas enfim. E a pessoa veio me corrigir. Você foi batizado, você agora é um crente. Mas já pensou, irmão? O Jesus que me fez o Isaías desse jeito, agora eu disse assim, olá, irmãos, não quero brincadeira aqui, isso aqui é coisa séria, o Evangelho. Não, irmão, eu não sou assim, eu tenho que ser como eu sou. O caráter muda, mas a personalidade da pessoa continua. Ser expansivo e tal. Então tem uns enxeridos que chegam, você batizou. E, irmão, vem cá. Eu estava domingo lá na igreja, eu vi você batizando. Eu vi você aqui agora, fazendo uma coisa que crente não faz. Eu falei, claro, meu irmão, acabou de nascer. Ele ainda vai fazer errado algumas vezes. E quem vai mudar isso não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. Por isso ele precisa se arrepender. E ao arrepender, Jesus vem declarar, quebrar, ele vai andar em novidade de vida. Mas até chegar no caminho certo, ele vai pisar na lama, voltar para o asfalto, escorregar, cair na calçada, levanta de novo. E nós estamos aqui para ajudar isso, fazer isso. Essa é a nossa função. Não de acusar, mas de levantar aqueles que querem ser levantados. E por fim, irmãos, o Espírito Santo, beber minha água, que a minha esposa já falou, você vai pregar, eu vejo que você não bebe água, tem que prestigiar as irmãs que vêm botar água aqui para mim, irmãos. Terceira e última coisa, estreitar a intimidade com Deus. E intimidade com Deus é uma parceria, é você conhecer e ser conhecido. O pastor agora só falou uma bobagem muito grande, hein? Deus já me conhece. O Salmo 139 diz que ele não é nesse sentido. É falar e deixar ele falar. É andar com ele.
Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Muitas vezes nós queremos falar com Deus, mas não queremos que Deus fale conosco. Normalmente Ele vai falar, Ele vai dar uma rasteira, ou Ele vai acusar. É muito importante que nós estreitemos essa intimidade. Sonda o meu coração. Esse sondar não é que você vai autorizar ele entrar, ele já conhece você. É sondar para te dizer. Ele já sonda. Você precisa autorizar Deus te conhecer? Eu repito, Salmo 139 está lá. Antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. Quando eu estava sendo feito essa pessoa que hoje eu sou, lá no iniciozinho, o Senhor já sabia. Mas é conhecer no sentido de dizer assim, sonda e me fala. Sonda e me fala. Essa intimidade você não pode começar logo depois do cativeiro, no momento que você está lá no cativo, melhor dizendo. Primeiro você tem que arrepender-se, dizer, clamar, pedir. O povo de Deus lá no Egito fez isso. E Deus chamou Moisés lá no monte e disse, olha, eu tenho ouvido aqui o gemido do meu povo. O povo gemia. Vai lá e diga para eles que eu tenho ouvido o gemido deles. Eles gemeram, eles ficaram lá 400 anos. Vamos supor que durante 400 anos não gemeram, mas começaram a gemer, aí se arrependeram. Então, esse estreitar a intimidade, ele tem um passo, ele não pode atropelar, ele não pode vir aqui, primeiro se arrepende, depois você anda em novidade de vida, você começa a mostrar para Deus que você se agrada das coisas de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Nós estamos brincando com o Evangelho, tem muita gente brincando, pensando que Deus está dormindo. Deus está te dando corda, meu amigo. Vai chegar um momento que você vai, como diz o mineiro, vai trupicar. É tropeçar, né? O mineiro fala trupicar. Na própria corda, perna, Deus está te dando. Por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele ainda acredita. É como se fôssemos nós seríamos os bobinhos e ingênuos. Ele está me enrolando. Tá não, mas acho que Ele vai. Tá não. Não, Deus não é esse ingênuo. Mas Ele age assim pela misericórdia. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer, deixa eu ver, até que a hora Ele estica a corda. Eu fiz muitas promessas ao Senhor, depois que eu fui curado da paralisia infantil, e não cumpri todas elas, ou quase nada, e Deus me deu corda. Eu disse, eu quero ser pastor, vou ser pastor, como é que eu posso ser pastor assim? Eu quero ser pastor. O Senhor me curou, e eu fui fazer administração de empresa, fui trabalhar, não que você não possa, e ali eu me desviei de Jesus dentro da igreja. Não é desviei da igreja, eu estava na igreja, aliás, tinha um monte de cargo na igreja, trabalhando, ativismo, mas ali eu desviava de Jesus, até que Jesus deu corda, aí um dia Ele puxou a corda, aí acabou a linha, aí eu não tive saída, porque o Senhor disse, eu quero usar de misericórdia na sua vida. Ele não puxou a linha, prenda isso, irmãos, para dizer assim, agora eu vou te dar uma coça. Você está me decepcionando muito. Eu vou puxar a linha, eu vou te mostrar quem sou eu. Não, Senhor. Ele até disse, eu vou mostrar quem sou eu. Mas, como bênção e como poder e autoridade na sua vida e de sua família. Os problemas não deixaram de existir, mas aquilo que me tornava cativo foi embora. Quantos creem nisso? O inimigo detesta oração. Faça um levantamento, vá de igreja em igreja, procura, comece aqui pela região oceânica, não precisa ir para o Rio não, vai aqui, converse com o pastor, qual é a sua reunião mais vazia? Ele vai dizer, reunião de oração. Estranho, né? E a Bíblia diz que a oração é a chave que move o mundo, abre todas as portas. Mas o diabo não diz que não é. Ele faz você não se lembrar disso. Ele faz você se ater com muitas tarefas
a ponto de, meu Deus, hoje é sexta-feira, eu não orei ainda, vou orar agora. Senhor, pela segunda, muito obrigado pela segunda, muito obrigado pela terça, obrigado, quarta-feira foi maravilhoso, quinta é espetacular. Senhor, no dia de hoje eu estou ocupado aqui, está na hora de... O inimigo faz isso, nos ocupa com coisas que não precisam ser desenvolvidas, ou naquele momento, ou nunca na nossa vida. Aí nós esquecemos. Coloca-nos cansaço. Engraçado que às vezes nós estamos cansados. Ai, meu Deus, estou com sono. É natural, vai ter sono. Aí você, mas eu preciso trabalhar. Aí você toma um remedinho. Toma um remedinho para orar também, irmão. Vou tomar aqui um café, vou misturar aqui com um negócio, Coca-Cola, que o povo diz que... Vai dizer que o pastor está ensinando isso não, irmão. Vou tomar um café aqui para ficar esperto, que eu preciso orar. Tudo é prática. A oração não é uma, é a única forma de você falar com Deus. Não há duas. Aqui você aprende de Deus, e Deus fala com você através da palavra. A oração é a única forma de você se comunicar com Deus. Por enquanto, não sei se depois vão implantar o WhatsApp para lá, ou X, não sei. Mas hoje é a oração. Tem sido a oração. Aprenda a ser esperto. Já sei, esse sono aqui eu já sei. Eu tenho uma facilidade muito grande de identificar quando Deus vai me usar poderosamente em alguma ação, principalmente de libertação, principalmente. Ou na noite anterior, ou 2 noites, ou aquela semana, parece que o mundo desabou na minha cabeça, com tanto problema, e você com tanto problema, você se irrita, você fica... Uma vez eu estava numa discussão, lá em São Paulo, numa igreja que eu frequentei, eu e Vera éramos líderes dos adolescentes. Aí tinha os adolescentes brigando com os jovens não sei o quê, e eu era líder dos adolescentes, e os caras vieram dos jovens brigar com a gente, dizendo que a gente estava fazendo uma coisa que não podia, que a igreja era deles e tal. Aí começaram a discutir. Aí eu falei assim, vamos orar nada. Estavam brigando. Não vamos orar não, que negócio de orar. Eu estava falando com crentes. É muito difícil quando você está com raiva, está bravo, não sei o quê. Vamos orar. Parece que você está querendo tripudiar sobre a pessoa. Não. Quantos querem terminar? A oração denota que nós somos obedientes a Deus. Por quê? Porque Ele diz que você tem que buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Como é que eu faço? Pode ser no clamor, Senhor, me livra. Pode, mas é uma oração. Um dia nós vamos pregar aqui, já pregamos sobre oração. Oração de guerra, oração de clamor, oração de gratidão. É uma arma. Estreitar a intimidade com Deus é tomar posse daquilo que Ele diz, entendendo que Ele vai fazer e que Ele não muda. Você precisa conhecer o seu patrão. Você trabalha numa empresa, você não confia na empresa, sai dali, amigo. Ele está te prometendo uma coisa e não está cumprindo. Sarta fora, como diz o outro. Você precisa crer nesse Deus. E como é que você vai crer se você não conversa com Ele? A intimidade com Deus vem através da oração. E quando você ora, você recebe poder e autoridade. Em Atos 1:8, Jesus diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós. Sabe com quem que eles estavam falando? Jesus estava falando? Ele não estava falando com quem não era crente. Ele estava falando com os seus discípulos, que andaram com ele 3 anos. E em 2 situações, em Lucas 9 e em Lucas 10, eles foram enviados em 12 e depois em 70, 72. E exerceram poder e autoridade.
enfermos foram curados, eles viram o demônio cair do céu. Aí depois disso, lá em Atos, Jesus disse: vocês não têm poder, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Deus só nos ouve por causa do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E por fim, Ele nos fortalece em nossas fraquezas. Tiago, que não é aquele ali, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a minha pergunta é: será que você identifica que você é cativo de alguma coisa? Já tem um vício? Isso é um cativeiro. Já pastoreei aqui na igreja um ou outro irmão que a esposa veio me falar: pastor, me ajuda, meu marido é um homem crente, meu marido não me bate, meu marido aparentemente tudo bem, mas ele é viciado em jogo de celular. E ele não dá atenção para a gente quando nós precisamos, porque as horas do joguinho do celular, nada de como é que chama, de pornografia, nada. Joguinho, que negócio de... Mas aquilo ali roubou 10 horas, 12 horas, 20 horas, para ele ler a Sagrada Escritura. Cativeiro. Vamos terminar, irmãos? Identifique aí na sua vida, se você tem algo que está tirando a tua alegria, se não todos os dias, alguns dias. Mas quem sabe você diz: pastor, irmão, irmã, eu sou uma pessoa triste. Você não precisa estar escancarando, rindo, não, eu já expliquei isso. Mas ser alegre. Exemplo de alegria, um deles, Abacuque. Uau! Ainda que a figueira não floresça, vamos trazer para os dias de hoje. Ainda que eu perca uma amizade, ainda que eu perca um emprego, ainda que eu perca um dinheiro, ainda que eu até fique doente, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor. Vamos ficar de pé, queridos? Quero hoje, são 20h40, normalmente terminamos às 9 horas, acho que ainda vou terminar antes. Eu estou aqui e quero chamar pessoas que querem aproveitar das orações que Deus quer que eu faça por vocês nessa noite. Eu vou até fazer uma coisa diferente hoje. Vou descer aqui, para ficar mais pertinho de você. Quem gostaria de se livrar de alguma coisa, você não precisa vir aqui me dizer: pastor, eu quero me livrar do cigarro, quero me livrar da fofoca. Você não precisa me dizer, não precisa. Mas se tem alguma coisa que você acha que está te prendendo, que ainda não permitiu que você se soltasse totalmente, você não tem sido 100% alegre, tem alguma coisa errada. Como é que Deus chama os seus filhos e os filhos não são alegres? Tem alguma coisa errada. Eu não sei dizer o que é, talvez você nem saiba, mas você pode dizer: pastor, ora por mim, que o Senhor me devolva a minha alegria, ou que me dê uma alegria que eu nunca tive. Que há pessoas que nunca foram alegres. Se tiver alguém assim, eu estou aqui, quero te dar um abraço, quero orar por você. 2 segundos, pode vir todo mundo, eu não vou orar só por um, eu quero orar, de repente a quantidade que vier, se vier um só, eu vou orar por um.
Se vierem 10, eu vou orar por 10, não precisa ser individualmente, mas eu quero orar por você. Agora eu vou subir de novo. Amém? Se você está nessa lista de pessoas que precisam ser, ali ó, alguma corrente precisa quebrar na sua vida. Você não, pastor, mas eu não sei o que é. Tá bom, eu quero orar por você. Temos alguém? Se não tem, eu não vou ficar triste. O senhor mandou uma mensagem errada, hein? Não, eu não vou orar, só isso. Vou encerrar. Isso não me preocupa muito não. Mas se tem, você não vai conseguir dormir essa noite, se não vier. Se você tem e não vier, você não vai conseguir dormir. Amém ou não amém? Vou esperar mais um pouquinho. Porque sempre tem aquele que está lutando aí com o Senhor ali. Não é que eu quero que encha aqui não, né? Mas é porque sempre tem. Isso a gente tem experiência disso. Então, eu quero orar por você. O Senhor vai quebrar hoje toda a ação que o inimigo quer fazer na sua vida. Se você é uma pessoa dessas, não tarde em vir. Há mais alguém? Podemos orar por esses que estão aqui? Quero pedir que a igreja estenda as mãos para cá. Quantos entenderam essa mensagem, irmãos? Quantos entenderam essa mensagem? Quantos acham que é possível uma pessoa ser de Jesus, ter aceitado a Jesus, mas ainda estar cativo? Quantos entendem isso? Se você diz, pastor, eu não concordo com isso, depois você conversa comigo. Não, vamos te mostrar na Bíblia. É por isso. O próprio povo de Deus tem ouvido o gemido de quem? Do meu povo. E o povo estava escravizado, mas era o povo dele. Só para você tirar uma coisa da sua cabeça. O diabo não te oprime se Deus não permitir que você... E como é que ele permite? Ele diz, você escolheu isso, então eu não posso fazer nada. Você escolheu esse caminho e chamou o diabo para a sua vida. Deus vai falar, não, diabo, ela te chamou, mas eu não deixo. Não. Mas se você é servo de Deus, o diabo não te toca. Servo é servo. Então não tenha medo. Ah, pastor, então não vale a pena ser crente, né? Não, se você é servo fiel do Senhor, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Não há hipótese. O inimigo não lhe toca. Amém? Ele pode tentar, mas ele não lhe toca. Pai, em nome de Jesus. Nós temos aqui, Senhor, jovens, nós temos aqui adultos, porque o inimigo, ele de preferência, ele quer pegar os melhores, aqueles que podem dar muitos frutos, ou estão dando muitos frutos. Eu quero pedir sobre a vida desses servos. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que passa pela cabeça de cada um deles, principalmente de jovens, adolescentes, jovens, mas o Senhor sabe. E eu tenho um Deus poderoso. Nós servimos aqui na Shalom a um Deus de verdade, um Deus de misericórdia, um Deus de poder, de autoridade. E agora, na autoridade do Senhor Jesus, eu determino pelo nome dEle, toda sorte de cativeiro seja quebrado agora em nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor está quebrando os cativeiros, a começar pela mente dos teus servos. O Senhor está mexendo, movendo na mente deles. Quebra, Senhor, todo o cativeiro. Agora eles estão libertos. Senhor, comece a devolver a eles a alegria que um dia lhes faltou, foi tomada, ou que eles nunca tiveram, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que eles tenham prazer na Tua palavra, prazer de Te servir, que eles sejam preparados como homens e mulheres de Deus,
que vão quebrar junto contigo outras cadeias, vão ser instrumentos nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, devolva alegria para eles. Toda tristeza, tudo aquilo que está na alma, principalmente, Senhor, desses adolescentes e jovens que estão aqui na frente, daqueles que não vieram, mas que também estejam precisando. Senhor, o inimigo é sujo, o inimigo é malvado, ele quer ceifar a nossa juventude, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir prender a nossa juventude. A juventude que pertence a ti, o Senhor vai prepará-los. Faraó já queria segurar lá as crianças para preparar um exército dele. Mas Moisés disse: nós temos que ir embora com as nossas crianças, com os nossos velhos, com as nossas mulheres e também com os nossos animais. Em nome de Jesus, Pai, liberta, tira da mente deles aquelas palavras: eu não sirvo para nada. Quem sabe alguém possa ter ouvido dos próprios parentes, pais, dizendo: você não vai a lugar nenhum, assim você não vai dar certo. Pai, em nome de Jesus, detona essa palavra maldita que às vezes, inadvertidamente, um pai, uma mãe ou um parente soltou na vida dessas pessoas. Estão aprisionados. Eu oro, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer isso. Quebra, Senhor. Pessoas que não conseguem te adorar, não se acham capazes e nem importantes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser liberto, meu amado. Ser liberta, minha amada. Amém. Você precisa acreditar que essa oração funcionou. Precisa acreditar. Como é que eu faço, pastor? Provavelmente você amanhã acorda.